Fala pessoal, beleza? Eu sou o Pedro e bem-vindos ao canal Fisiologia Simpática. Hoje nós vamos entender o que é o VO2. Primeiramente, nós temos que diferenciar dois termos: captação pulmonar de oxigênio e consumo de oxigênio, né? Quando a gente fala em consumo de oxigênio, consumo remete à utilização de oxigênio pela mitocôndria. Então, isso é consumo de oxigênio, né? Que é a utilização de oxigênio pela mitocôndria de nossas células. E isso é representado pelo QO2. Então, QO2 é o consumo de oxigênio mitocondrial. Captação pulmonar de oxigênio é o oxigênio provindo da inspiração que sofre difusão através dos alvéolos, né? Só depois dessa difusão, o oxigênio vai ser transportado pela hemoglobina e chega às nossas células, que ele é consumido. E para isso, tem um intervalo entre a captação e o consumo de oxigênio, que é esse transporte pela hemácia, tem um intervalo matematicamente significativo, o que faz diferenciar esses dois termos. Então, o VO2 é a captação pulmonar de oxigênio e o QO2 é o consumo de oxigênio mitocondrial. Contudo, Neder, em 2002, definia VO2 como consumo de oxigênio quando o organismo está em estado estável, ou seja, durante um exercício. Ele está com a função fisiológica em equilíbrio durante o exercício. Isso que é estado estável. Só que hoje em dia está bem difundido que o VO2 é representado pelo consumo de oxigênio apenas, né, por Powers e Hurley, 2017, no livro Fisiologia do Exercício, e por vários outros autores que utilizam essa definição. O que eu não gosto muito dessa definição, porque com essa definição basicamente dizer a mesma coisa que dizer que o VO2 é igual ao QO2, o que não é. O VO2 só vai ser igual ao QO2 quando o organismo está em estado estável durante o exercício, exatamente por causa desse atraso da levada do oxigênio até as células pelas hemácias, né? O VO2 de uma pessoa normal é de 3,5 ml/kg por minuto, né? Tendo isso em mente, o que é VCO2? O VCO2 é a liberação pulmonar de CO2. Se o VO2 é a captação pulmonar de oxigênio, né, pela inspiração, o VCO2 é a liberação pulmonar de CO2 através da expiração, né? O que é diferente, por sua vez, de QCO2. QCO2 é a produção de CO2 pela mitocôndria após a utilização do oxigênio. Então, o oxigênio é utilizado pela mitocôndria, né, metabolizado através da via oxidativa, né, e aí tem o metabólito, o resíduo metabólico que é o CO2. E esse CO2 é produzido pela mitocôndria para depois ser liberado pelos pulmões. Então, a produção de CO2 pela mitocôndria é o QCO2. E a liberação pulmonar de CO2 é o VCO2. Bem, tendo isso em mente, podemos entender agora o que é taxa de troca gasosa. A taxa de troca gasosa representa o tipo de nutriente que está sendo metabolizado pelo seu organismo. Então, conforme o valor da taxa de troca gasosa, que pode ser obtido por diversos protocolos, inclusive pela máscara de captação de gases, né? Cada valor vai representar um determinado nutriente que está sendo metabolizado, seja lipídio, ou carboidrato, ou proteína, né? E essa taxa de troca gasosa, representada pela letra R, é definida pela divisão entre VO2 por VCO2, relação de VO2 por VCO2, né, que vimos, né? Contudo, essa taxa de troca gasosa
ela só pode ser obtida em condições dinâmicas, ou seja, somente durante o exercício físico, né? Outros conceitos, VO2 máximo e VO2 pico. Vamos entender essa diferença. O VO2 máximo é o consumo máximo de oxigênio durante o exercício até exaustão da força física. O VO2 pico também é o consumo máximo de oxigênio durante o exercício até exaustão de força física. Só que tem uma pequena diferença, né? O VO2 máximo ele se estabiliza por alguns segundos, né? E já o VO2 pico não. Ele se extingue quando alcança o VO2, o último VO2 produzido, né, pelo gráfico. Então aí ele não se estabiliza. Então o VO2 máximo se estabiliza, o VO2 pico não se estabiliza. Aqui nós temos em gráfico, né, o VO2 por tempo, né? E aqui potência. Lembrando que conforme aumenta a potência, ou seja, em watts, por exemplo, o indivíduo está em repouso e você vai acrescentando carga para esse indivíduo, o VO2 tende a aumentar conforme o tempo, né? Então, quanto maior a carga dada em potência, né, watts, maior é o VO2, né? Então, o VO2 ele aumenta conforme a progressão do incremento da carga, né? Até um ponto que o indivíduo atinge o VO2 máximo ou VO2 pico. Aqui nós temos um exemplo que o indivíduo atingiu o VO2 máximo, né? Porque ele se estabilizou um pouquinho aqui, ó, alguns segundos, aí depois ele terminou o exercício. Então, quando estabiliza em gráfico assim, por alguns segundos apenas, isso é VO2 máximo. Agora, se o exercício terminasse aqui, ó, sem essa estabilização, ele seria VO2 pico. Então, o indivíduo atingiu aqui o VO2 pico, né? E não o máximo. Então, essa é a diferença. Contudo, esses dois termos são comumente utilizados como sinônimos na literatura, só que eles não são sinônimos. Bem, com isso, temos alguns valores, né? O VO2 máximo e o VO2 pico, semelhantemente, em um indivíduo sedentário, não treinado, digamos assim, ele é de, em média, 40 ml quilo por minuto, podendo variar pelo sexo. Ou seja, mulheres têm o VO2 máximo, o VO2 pico, menores que homens de aptidão física semelhante, né? Agora, indivíduos treinados, maratonistas e ciclistas, por exemplo, eles podem chegar a ter um VO2 máximo de 70 ml quilo por minuto, né? Lembrando que o VO2 máximo e o VO2 pico, ele diminui conforme a idade, né? A tendência dele é diminuir conforme a idade, vai aumentando, né? E ele tende a aumentar conforme você treina. Então, quanto mais você treina, principalmente treinamento aeróbico, né? Porque o resistido não tem influência significativa no VO2, é muito baixa, né, no treinamento resistido, mas no treinamento aeróbico ele tende a aumentar significativamente, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe nos comentários qualquer dúvida ou a pauta de um próximo vídeo que eu faço. Muito obrigado.